direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Amazonino tem solução de verdade para a educação. Distribuição de chips de celular com acesso à internet para alunos e professores da rede municipal. Novas escolas de tempo integral em todas as zonas de Manaus. Laboratórios de ciência e robótica nas escolas municipais. 19 na cabeça! Vai, negão! Amazonino é o verdadeiro candidato do povo. 19 é legal. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Agora, Band News FM em alta frequência Manaus, com Thaís Gama e Alex Ferreira. 4h04, 93.7, na mais alta frequência dos 93.7 da Band News Difusora FM. Você acompanha o Alta Frequência hoje com as principais informações e atualizações. Hoje tem um quadro exclusivo, vamos antes com as principais informações de momento, nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020. 4 pessoas são presas durante a operação Ponto de Partida, deflagrada hoje pela Polícia Federal no Amazonas. São investigados os crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitação e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar no município de Presidente Figueiredo. Os crimes teriam ocorrido em 2017 e em 2018. Além de problemas no abastecimento energético e do aumento no número de casos da Covid-19, parte da população do Amapá sofreu ontem com transtornos causados pela forte chuva que atingiu o estado. Segundo o Núcleo de Energias Renováveis do estado, apenas em Macapá o volume de água chegou a 74 milímetros em menos de uma hora de chuva, superando a expectativa inicial de cerca de 45 milímetros de precipitação pluviométrica. O meteorologista Jefferson Vilhena diz que foi a chuva mais intensa do ano. A gente percebe que essas chuvas, elas estão se intensificando e daqui para frente pode ser que ocorram até mais intensas do que essa. Só nesse mês de novembro, o acumulado de chuvas já passou os 150 milímetros, que chega a ser 3 vezes mais que o esperado para todo o mês de novembro. O Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identifica mais de 60 milhões de reais em doações com indícios de irregularidades nas prestações de contas dos candidatos aos cargos eletivos dessas eleições municipais, as eleições de 2020. O valor representa aumento significativo em relação aos números do relatório anterior, cujas irregularidades somavam 38 milhões. Segundo o levantamento, as doações mais frequentes são feitas por pessoas sem emprego formal registrado. Agora em Manaus, 4h07. Band News. Tempo. Nada mudou das últimas horas. 30 graus de temperatura em Manaus, com sensação de 34, a máxima para hoje 32 e possibilidade de chuva, 80% de chance, 20 milímetros. Exclusiva, com Rosiane Carvalho.
4h07. Hoje, segunda-feira, dia de quadro exclusivo especial Eleições 2020, que recebe hoje o candidato a vice-prefeito de Manaus, Wilker Barreto, do Podemos. O candidato é formado em Economia na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, especialista em Políticas Públicas e Engenharia de Negócios pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte, e em Engenharia Financeira pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA. Possui mestrado em Sustentabilidade e Meio Ambiente pela UFAM. Wilker Barreto foi vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal de Manaus e atualmente é deputado estadual. Aqui comigo, nos estúdios da Band News Difusora FM, cumprindo com as regras de distanciamento social, a jornalista e colunista de política Rosiane Carvalho. Está conosco via internet, o candidato já conectado. A vocês, uma ótima tarde. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao Exclusiva. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde, Thaís. Obrigado pela oportunidade. Thaís, quero aproveitar também e dar boa tarde para todos os nossos ouvintes. Eles sabem aqui o nosso contato, se você quiser repetir o contato da rádio, podem também enviar suas sugestões de perguntas para a gente fazer essas perguntas ao longo da nossa entrevista de hoje, que deve durar meia hora. 993-51-9370 é seu canal para as perguntas para o candidato Wilker Barreto. Candidato, qual a sua principal proposta, qual a sua principal contribuição no plano de governo que o candidato Amazonino Mendes apresentou à Justiça Eleitoral e pretende colocar em prática caso seja eleito nessa eleição? Olha, Rosiane, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós vamos ter grandes desafios, né? Obviamente, Manaus é uma cidade bastante complexa. E o maior desafio que nós vamos ter agora é a questão do enfrentamento dos números. Eu sou um ferrenho defensor do enxugamento da máquina, mas enxugamento da máquina não quer dizer demitir pessoas, é cortar realmente gorduras, cortar o excedente, cortar contratos que podem, obviamente, ter diminuição nos seus valores e aqueles que podem ser substituídos sem prejuízo do funcionamento da máquina pública. É inegável a experiência política que tem o amazonino ao longo de 40 anos. Eu construo essa experiência. E como eu não tenho 40 anos, eu tenho, obviamente, a questão acadêmica que me ajuda muito. Eu entendo que nós temos ferramentas que podem, obviamente, ajudar o amazonino e a cidade de Manaus na execução. Nós temos vetores, nós temos pontos de gargalos hoje na nossa cidade, como a questão do transporte, saúde, a segurança pública, as questões econômicas. Não esqueçamos que nós estamos, Rosiane, com uma pandemia aí, assolando ainda solo amazonense. E quando o candidato amazonino propõe o Renda Manaus, que é a ajuda de R$300 a partir de janeiro de ano que vem, quando cessar os efeitos do socorro do governo federal, não é somente uma política de enfrentamento à miséria daqueles que precisam. Nós precisamos também movimentar a economia. Nós estamos falando de recursos que, além de combater a miséria e a fome, fará o dinheiro circular na economia do município. A proposta do nosso adversário só contempla 40 mil. E as outras milhares e milhares que ficam de fora. Qual será o critério para esses 40 mil? Então, o Renda Manaus é um projeto social e econômico. Social porque socorre as famílias vulneráveis atingidas por uma pandemia que machuca uma economia, e econômico porque circula, obviamente, a questão do dinheiro na praça. Candidato, no plano de governo, o senhor e o candidato Amazonino Mendes dizem que vão criar o programa Bolsa Infantil, ampliando a oferta de atendimento em creche para as famílias em vulnerabilidade social, até um tema polêmico. Como que seria implantado nesse governo? Olha, é porque é o seguinte, nós temos uma defasagem clara da questão de instalação física, certo? O município tem papel, tem obrigação de socorrer. É a mesma coisa de você dizer que nós vamos pagar o Bolsa Universidade. É mais ou menos nesses modos, ou seja,
aquilo que o município não tiver capacidade física para suprir, isso não impede que a gente possa adentrar nas parcerias para minimizar o sofrimento de mães e pais que precisam trazer o seu sustento para dentro de casa. E principalmente para as mães solteiras, ou seja, que muitas das vezes deixam de conseguir o emprego porque não tem onde deixar seus filhos. Candidato, a briga, o casamento e o divórcio entre os efetivos e os vices tem sido algo recorrente aí ao longo dos anos na Prefeitura de Manaus. Como é que é a relação do senhor com o candidato Amazonino Mendes? Qual é o ponto de tensão entre vocês dois e como é que o senhor pretende atuar como vice no caso de uma vitória de Amazonino Mendes? Olha, eu me dou super bem com o Amazonino e outra coisa, a gente só aprende com quem sabe. O Amazonino hoje, na minha opinião, é o político em atividade com maior capacidade intelectual e gestora que o Amazonas tem. Para mim vai ser um pós-doutorado conviver com o Amazonino. Eu tenho uma ótima relação, fui vereador com ele no passado, eu vereador e ele prefeito, fui seu vice-líder e agora num destino, para mim, muito positivo poder estar disputando essa eleição com ele. Eu vou ser um vice atuante, não tenho perfil de gabinete, quero estar na ponta, levantando as informações e cumprindo as determinações de um grande estrategista que é o Amazonino. Manaus, tenho certeza que não embarcará numa aventura. Eu não tenho dúvida que a experiência do Amazonino será um grande vetor para que o povo tenha a consciência que a tomada de decisão como gestor precisa estar calçado naquilo que é mais importante para um ser humano, a sua vivência. Nós não estamos atrás de um maratonista, de um corredor. Nós estamos atrás de alguém que tenha capacidade e força para tomar a sua decisão. Eu sempre digo que todo quartel tem que ter comando. Quartel, quando não tem comando, e governo, quando não tem governo, está aí o exemplo do Wilson Lima. Candidato, seu nome não era o nome que surgia no início da construção da chapa, né, da legenda do candidato Amazonino Mendes. Como é que foi a construção da sua entrada como vice, na indicação do seu nome como vice? Que foi algo que gerou uma série de expectativa até a véspera, né, da definição. Ficou muito claro que o Podemos, o partido presidido pela essa jovem mulher brilhante, que é a Renata Abreu, ou seja, uma jovem deputada federal de 38 anos de idade, Podemos traçou no projeto Amazonino Mendes a sua principal candidatura do país. E o candidato amazonino entendeu da importância da contribuição, tínhamos bons nomes. O Francisco Deodato, experiente secretário, ou seja, de várias gestões, ou seja, estava com o nome, com meu nome na mesa, ou seja, fiquei feliz com a escolha e com o aceite de todos os partidos que fazem parte do arco de aliança. Mas política é isso, uns ganham, outros perdem. Essa eu ganhei, né? Candidato, qual a colaboração do Amazonino Mendes para reverter o quadro adverso que a gente tem na cidade de Manaus, dos problemas que hoje a gente ainda enfrenta? Candidato, eu até acrescentaria mais uma coisinha aqui nessa pergunta. Sim, o senhor deve assumir alguma secretaria, caso a sua chapa seja vencedora dessa disputa? Olha, minha amiga, eu digo o seguinte, só se eu receber a missão do prefeito, eu particularmente quero ficar solto, quero ficar livre para estar nas ruas, nas secretarias, levantando as demandas, fiscalizando contratos. Eu acredito muito, Rosiane, que tem muita gordura aí para cortar. Quando você economiza no custeio, você aumenta a capacidade de investimento. Nós temos problemas estruturantes, como mobilidade urbana, que precisam de aportes, de recursos. Manaus precisa ter renovação da frota.
Manaus precisa ter harmonia, a harmonia dos outros modais junto com o modal de massa. Eu defendo o BRT. Se nós pegarmos a história, Amazonino foi o prefeito que renovou a frota. Nós temos a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana não é só transporte, a mobilidade urbana é também a inclusão do modal do ciclismo, ou seja, é possível sim harmonizar certos vários modais. O pedestre é um modal, tem gente que usa, precisa usar as calçadas, a prefeitura tem que ter esse olhar mais humano, a acessibilidade, as políticas de inclusão. Eu acabo de receber aqui um grupo de pessoas da terceira idade propondo aquilo que eu acho muito, muito legal que Manaus implemente, que é um Vida Ativa na versão municipal. Recebi aqui vários setores da prefeitura que têm inúmeras ideias. Eu não tenho dúvida que o meu papel como vice é estar conversando com você, servidor, você, servidora, você, diretor de escola, diretor de UBS, as soluções para os inúmeros problemas da prefeitura. O servidor tem a solução, só que muitas das vezes isso não ecoa até um secretário, até um prefeito. Certo? Agora, se a mim for dada uma missão, eu sou soldado, eu cumpro missão. Sou gestor, já provei que sou gestor. É só comparar a minha gestão como presidente e pega a gestão do Davi Almeida na Assembleia. Eu tive metade do dinheiro que o Davi tinha como presidente. Vê os 2 períodos, vê o que eu fiz como presidente e vê o que o Davi fez como presidente. Eu não vou nem comparar com o Amazonino, porque aí é brincadeira. Eu vou só me comparar meu currículo com o do Davi. Como gestores, eu não tenho dúvida que nós vamos ter nessa dupla, Amazonino e o Wilker Barreto, certo? A experiência com minha juventude e a vontade de contribuir. A propósito dessa sua resposta, candidato, eu queria lhe perguntar, quando o senhor era gestor da Câmara Municipal, surgiram algumas denúncias a respeito da aplicação de recursos públicos, de compra de torneiras, de contratações, enfim. Como é que o senhor está? Qual é a sua condição hoje em relação a essas investigações, essas denúncias, na verdade, no âmbito dos órgãos de controle do Tribunal de Contas e no Ministério Público? Olha, prestação de conta, Rosiane. Só estou com a de 2018 para ser apreciada. 15, 16, 17 já aprovadas. Quero só reavivar a memória do povo de Manaus, que eu fui o primeiro presidente que levou a presidente, à época, Yara Lins, para assinar um termo de cooperação técnica para acompanhamento em tempo real da obra do anexo. Entreguei ela em 1 ano. A questão das torneiras, a denúncia do MP, para mim, me fez um grande bem, porque ficou comprovado que a servidora da Câmara recebeu o material realmente com a empresa com má fé. O Ministério Público me alertou, chamei a empresa, trocamos, consertamos. Para mim foi um grande bem. Denúncias a gente enfrenta com provas. Se eu tivesse rabo preso, Rosiane, eu não seria o líder da oposição contra o governo mais corrupto da história. Quem não deve, não teme. Eu estou na tribuna todo dia como opositor, certo? Então, eu estou muito à vontade, não tenho nenhuma conta glosada, certo? E todos os meus processos como gestor, eu estou só aguardando agora a apreciação de 2018 das minhas contas como presidente. São 4h21. A gente tem um candidato, a pergunta do nosso ouvinte, manda mensagem para cá, é o Carlos Zacarias, do final do telefone 0490. Ele diz: deputado, temos visto nos programas eleitorais do Amazonino Mendes apontarem incorreções na gestão de recursos do outro candidato quando o governador substituto. O palco ideal seria o debate. Por que o candidato amazonino não compareceu ao debate que estava sendo ansiosamente esperado pela população? Essa atitude, segundo o nosso ouvinte, diz aqui que causou até decepção nos eleitores do Amazonino. Olha, nós tínhamos uma grande reunião marcada, e está nas redes sociais, certo, do candidato amazonino, no mesmo dia do debate. Segundo, os próximos debates, o amazonino está apto, preparado, para mostrar para a cidade de Manaus, certo, que o candidato Davi Almeida, como gestor,
cometeu atrocidades em 4 meses. Eu estava lá como membro da CPI da saúde. Aquelas cirurgias, certo? Aqueles exames me fugiu agora o nome. Coposcopia. Eu vi lá o doutor, o médico, falar, sentado na cadeira da CPI, que foi contratado por 87 mil reais, só recebeu 60, e a gestão Davi Almeida pagou 880 mil reais. Isso em 4 meses, certo? Os 5 bilhões que queria aplicar o golpe no povo do estado do Amazonas. Se em 4 meses já fez essas atrocidades, em 4 anos vai bater o recorde. Então nós temos, obviamente, severas restrições à forma como o Davi Almeida cuida da coisa pública. Ainda mais começando a adotar uma postura dissimulada de negar o apoio do governador Wilson Lima à sua candidatura. Política se faz com o princípio da moralidade. O Davi Almeida foi chamado de corrupto ao vivo e depois se abraça com seu acusador. Isso não é a política que Manaus quer. Ninguém se abraça com alguém que lhe chama de corrupto ao vivo, sem nenhum pedido de desculpa, sem nenhum processo. Esse tipo de comportamento não condiz com a postura de quem quer ser prefeito de Manaus. Candidato, a propósito do que o senhor tocou no assunto dos apoiamentos, e o senhor como um político experiente, qual a sua opinião? Como é que o senhor avalia esses apoios silenciosos de figuras como o senador Eduardo Braga, como o senador Omar Aziz e como o governador Wilson Lima nessa disputa pelo segundo turno aqui em Manaus? Olha, o MDB esteve na mesa da convenção. No dia do lançamento da candidatura do Amazonino da minha, o MDB estava lá. E nós queremos que o senador Eduardo traga para Manaus recursos da União, porque é papel não só do Eduardo, mas é papel do Omar, do Plínio e dos 8 federais, porque todos eles têm voto em Manaus. Então, o apoio à gestão municipal precisa ser um apoio republicano. Agora, o apoio político, o MDB estava na nossa mesa sentado. Nós não escondemos de ninguém. Mas todo mundo sabe em Manaus, principalmente servidor público, que a engrenagem financeira do governo está por trás da candidatura da Davi Almeida. Rosiane, Thaís, ontem, foi domingo, o Davi está sem trabalhar há 2 anos. Como é que ele está tendo uma candidatura milionária nas ruas? Ontem, eles estavam em Manaus toda. Eu quero só dizer que o Podemos mandou o dobro de dinheiro que recebeu o Avante. E nem por isso nós conseguimos colocar nem a metade, nem 1/3 do que tem o Davi hoje nas ruas de Manaus. Eu quero saber como é que ele fez esse milagre. Todo mundo é voluntário? A gente sabe que não é. A gente sabe, o povo de Manaus sabe, que a candidatura Davi Almeida já não pertence mais a ele. Pertence à engrenagem que eu denuncio todo santo dia na Assembleia. A mesma organização criminosa, que quem está falando isso não é o Wilker Barreto, não. É a Procuradoria-Geral da República. Está lá, dentro de uma campanha que se nega a reconhecer que o Wilson Lima é seu principal cabo eleitoral. Candidato, os adversários têm focado muito como principal alvo de crítica, como principal crítica ao candidato Amazonino Mendes, a idade dele e a condição de saúde aos 81 anos. Como é que o senhor, Wilker Barreto, avalia a condição de saúde do candidato Amazonino Mendes? Você acha que ele está preparado para assumir os problemas e para resolver os problemas que Manaus precisa que sejam resolvidos? Olha, Rosiane, vou te responder perguntando também, e a saúde de Wilson Lima ajudou o que, o Amazonas? A falta de experiência é que machuca uma gestão. O amazonino tem a experiência necessária para fazer uma máquina
que precisa de comando funcionar. Eu não tenho dúvida que numa partida de futebol, certo, o Wilson Lima corre mais que o Amazonino. Agora alguém questiona hoje que o Amazonino tem mais competência? Hoje, ninguém duvida. 2018 duvidaram. Eu quero trazer a população de Manaus para a mesma reflexão. O Amazonino tem a experiência e tem a moral para administrar. Eu pergunto, onde é que estava o deputado estadual Davi Almeida, se ele estava na tribuna da Assembleia denunciando o governo Melo por corrupção na Maus Caminhos? Entre ser do grupo político e estar do lado do que é correto, você tem que ficar do lado da sociedade. Então, você precisa julgar o homem público pela sua história. Aos 81 anos, eu não tenho dúvida que o amazonino terá, na minha pessoa, um forte braço, certo? Que irei compensar, obviamente, essa, teoricamente, falta de presença na rua com essa dobradinha que nós vamos fazer. Quem vai correr sou eu. O amazonino é o grande técnico. Até porque, Rosiane, eu nunca vi o melhor time rodeado de craques ganhar sem um bom técnico. Candidato, outra questão levantada aí pelos adversários é uma possibilidade que o senhor vire o prefeito nessa dinâmica, né, de estar nas ruas, ou na possibilidade de uma situação mais complicada na saúde do candidato. Se houver essa hipótese ocorrer, no caso de vocês vencerem, e no caso de haver a necessidade de se assumir como prefeito, seja lá qual for o motivo, o senhor se sente preparado para administrar a cidade de Manaus, para assumir essa função? Tenho certeza que isso não, acontecerá. Até porque eu estimo e tenho um grande carinho pelo amazonino. Mas o amazonino não me escolheu à toa. Fui vereador 10 anos, presidente da Câmara 4 anos. Eu conheço Manaus. O candidato adversário, quantas vezes foi na Zona Leste? Quantas vezes foi na Zona Norte? Passou 3 mandatos como deputado estadual. Qual foi seu trabalho nas periferias de Manaus? O que andou? Eu não tenho dúvida que nós estamos preparados, quando for o momento certo, da vontade de Deus, certo, para assumir as funções de prefeito, que eu espero que seja em 2024 ou em 2028. Tenho certeza que o amazonino tem todas as condições de saúde para fazer o que ele sabe melhor. Usar isso aqui, usar a cabeça, usar a experiência. É isso que eu estou atrás dos conhecimentos do amazonino. Eu aceitei esse desafio porque, além de poder conviver com o amazonino, eu quero aprender com ele. Porque você só aprende com os melhores. E eu não tenho dúvida que hoje a mente do amazonino é a melhor mente que Manaus pode contar para equacionar os seus problemas. Candidato, eu quero aproveitar aqui a minha última pergunta ao senhor para agradecer o senhor ter aceitado essa entrevista aqui na Band News Difusora e agradecer a pergunta dos ouvintes. Muitas delas a gente acabou contemplando aqui nas questões que a gente já tinha levantado para o senhor respondeu a todas. E eu quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais, para que o senhor possa colocar aqui, o senhor acha importante colocar ao eleitor e também pedir votos, né? Eu tinha até sugerido, quando vocês me ligaram no sábado, para a gente fazer um debate dos vices, né? Estou me coçando todo para debater. A gente gostaria muito de ter tido esse espaço, sim, mas o candidato Marcos Rota, que é o vice na chapa do Davi Almeida, agradeceu ao convite, disse que a agenda dele já estava ocupada, né, para essa semana. Nós entramos em contato com ele no sábado e ele não pôde sequer conceder entrevista para a gente. O debate, então, não entraria também nessa aceitação dele, né? Então, estou debatendo com qualquer um do time dele, pode escalar. Porque a política é isso, é troca de conhecimento. Certo? Agora, eu quero fazer aqui um apelo e uma reflexão para o povo de Manaus. Eleições, você ganha e você perde, faz parte do processo político. Mas eu estou severamente preocupado, muitas das vezes com o coração apertado. Eu estou com bastante medo.
que Manaus possa vir a cair em mãos de grupos que não têm espírito público, que não estão preocupados, meu amigo, minha amiga, com a qualidade de vida da nossa cidade. Eu sei, mais do que nunca, o que eles estão fazendo no governo. Se teve um deputado estadual que está combatendo a corrupção, sou eu. Eu fui o único deputado que votou contra o arquivamento do impeachment. Eu e o deputado Demilson fomos os primeiros a apresentar o processo de impeachment. Quando eu vejo a movimentação de atores empresariais fazendo reuniões. Rosiane, vou mandar um vídeo para vocês. Candidato Davi Almeida fazendo reunião dentro de empresa fornecedora da prefeitura agora no primeiro turno. Que relação vai ter, que moral vai ter um prefeito que pede voto dentro de empresa que tem contratos milionários com a prefeitura? Eu lhe mando esse vídeo, lhe mando todos os detalhes. Que imparcialidade terá esse prefeito quando ele já passa a ser escravo e refém de grupos empresariais? É esse o meu temor. Segunda-feira, se o povo de Manaus escolher errado, eu volto para a Assembleia. O amazonino segue com a sua vida. E como fica o povo de Manaus? Está me passando um filme na minha frente. Eu estou vendo 2018 se repetir agora. As mesmas promessas fáceis. Tudo se resolve dizendo que é corredor, que é jovem. Nós precisamos entregar Manaus em quem vai combater a corrupção. E esse compromisso eu assumo com vocês, como amazonino. Nós não fizemos reunião com o empresário. Mesmo liderando as pesquisas durante o primeiro turno todo, você não viu do amazonino, do Wilker, campanhas milionárias. O que eu quero pedir para o povo de Manaus, reflitam. Eu vou mandar o vídeo, Rosiane, para você aí, um vídeo do candidato pedindo voto dentro de empresa fornecedora da prefeitura. Quando um prefeito é refém de empresário, está aí o Wilson Lima como exemplo. Quem sofre é o povo. Por isso, no domingo, vote por Manaus, vote 19, vote Amazonino Wilker. Muito obrigado, Rosiane. Obrigado, Thaís. Obrigada, candidato. Obrigada a todos que puderam ouvir essa entrevista. Quem não conseguiu ouvir desde o início, né, Thaís? O link vai estar disponível tanto no YouTube da rádio como também no Facebook. O Facebook é Band News Difusora, tudo junto. Você pode acompanhar no link disponível para os internautas que acompanham a nossa programação. E a gente já aproveita para convidar os nossos ouvintes a acompanhar as outras 2 entrevistas que foram confirmadas pelas assessorias de comunicação dos candidatos Davi Almeida e Amazonino Mendes. Pelo menos eles confirmaram para a gente até hoje, está confirmado. Davi Almeida na quarta-feira às 16 horas, também iniciando às 16 horas, e Amazonino Mendes às 16 horas na quinta-feira. 4h36, nós não tivemos o jornal de 4h20, vamos agora para o intervalo na programação da Band News Difusora FM, já estamos de volta com mais notícias. 4h36. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Davi nasceu no Morro e já foi presidente da Assembleia Legislativa e governador interino do Amazonas. É um homem de fé, viúvo e muito ligado à mãe, à filha e aos velhos amigos. Ele conhece os problemas do povo, porque veio do povo e tem experiência e ideias novas para trabalhar pelo povo. Agora é hora de nos mobilizarmos cada vez mais em torno de um projeto que vai mudar de verdade a nossa cidade. Davi 70 Prefeito, Rota Vice, coligação Afan de Manaus, Avante, Democratas, PROS, PDC, PMB, PR3, PV. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon.
Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Horas e 39 minutos na programação dos 93.7 da Band News Difusora FM. O presidente do Boi Caprichoso, Gender Lobato, é preso durante a operação Ponto de Parada, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Além dele, também foram presos o pai do deputado estadual Saulo Viana, do PTB, Sérgio Viana, ex-presidente do Caprichoso, a assessora do parlamentar, Rocedilce de Souza Dantas e Hudson Maranhão Duarte. São investigados os crimes de desvio de recursos públicos, as informações que nós temos, fraude em licitação e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar no município de Presidente Figueiredo. O deputado Saulo Viana também é investigado no esquema, mas não foi detido por ter imunidade parlamentar, segundo a PF. O político disse que vai colaborar com as investigações. Em nota, o Caprichoso informou que acompanha as informações que envolvem o nome do presidente e do ex-vice-presidente Sérgio Viana, para que, no momento oportuno, possa se pronunciar a respeito. A Associação Cultural diz ainda que aguarda o transcorrer das investigações, pois até o presente momento não existe nenhuma acusação formal feita contra Gender Lobato e Sérgio Viana. O Ministério da Defesa enviará 26 profissionais de saúde das Forças Armadas para uma missão de enfrentamento à Covid-19 em aldeias no noroeste do Pará. O grupo, formado por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, chega hoje ao estado. Serão atendidas 11 etnias na região em 21 aldeias dispersas entre a bacia do rio Trombetas até as proximidades das fronteiras do Brasil com a Guiana e Suriname. A equipe também conta com veterinários que farão o controle de zoonoses nas aldeias. Agora, 4 horas e 41 minutos. Exclusiva, com Rosiane Carvalho. 4 horas e 41 minutos, continuamos o Exclusiva desta segunda-feira, 23 de novembro. E Rosiane, após a entrevista com o candidato vice-prefeito da capital amazonense, Wilker Barreto, a gente recebeu mensagens dos ouvintes justamente falando aqui, nosso ouvinte do final do telefone 8569-4249, o final do telefone 9282, falaram aqui desses apoios que estão silenciosos. O que você pode trazer para a gente nessas eleições municipais, principalmente agora, bem próximo já do segundo turno? Os ouvintes dão demonstração do que a gente consegue perceber no eleitorado. As pessoas estão muito mais antenadas no tema eleição do que nos dias que precederam o primeiro turno, né? Então, elas estão acompanhando cada detalhe, inclusive os bastidores. Esses nomes, o candidato Wilker Barreto é vice do Amazonino Mendes, eles têm levantado muito essa informação,
essa crítica de que o Davi Almeida, eles dizem que é apoiado diretamente pelo Wilson Lima, que é negado pelo Wilson Lima, pelo governador Wilson Lima e pelo Davi Almeida, mas há, claro, o apoio de aliados, né, do governo na campanha ou pessoas que estavam no governo e saíram para apoiar o Davi Almeida, né, ao menos publicamente. Então, assim, essas questões são percebidas pelo eleitor, né? E aí é a grande coisa, né? Como é que nessa movimentação política essa informação é usada, né? Ela é usada pelo adversário da maneira que ele acha melhor e que pode desconstruir uma imagem e ajudá-lo a vencer. O adversário também tem que saber usar, né? Quem está sendo alvo disso tem que saber usar também e como se defender a esse respeito. A gente consegue ver uma movimentação muito intensa dessa ofensiva direcionada ao Davi. O Davi não mudou até aqui, a gente não percebe uma mudança de tática, né? O tom da campanha. De como se defender a esse respeito. Talvez ele se sinta confortável até esse momento, né? Nós estamos aí a poucos dias da eleição, né? 5 dias da eleição, como é que isso vai reverter nessa imagem dele aí. As pesquisas, aí a gente não consegue nesse momento citar a pesquisa porque tem para todo gosto, né? Nesse momento. Agora, assim, eu vi aqui uns comentários no Facebook, movimentou também um comentário no Facebook, e aí eles atiçou também a possibilidade do Wilker Barreto assumir como prefeito, né? Algumas pessoas, a Francis Lai acabou de entregar que ele vai assumir a prefeitura, o Ricardo Marques, esse que lutou pela CPI do combustível, outros elogiando o Amazonino Mendes, dizendo que ele é a melhor mente, né, no Amazonas, a Cristiana Rodrigues, você vai assumir a prefeitura no lugar do Amazonino, o Danilo Andrade, o Rota correu, não aguenta um debate com o Wilker, 5 minutos de debate com o Wilker, né? Outras pessoas fazendo esse tipo de comentário aqui. Deixa eu ver, a Lidiane Vieira, vamos lá, negão, vamos levar essa vitória. Enfim, tem todo tipo de comentário aqui. A gente vê que alguns assuntos acabam realmente atiçando mais a participação das pessoas. Alguns que já têm simpatia, né? Já fazem parte ali do grupo, mesmo que acompanham o candidato. Outros que estão percebendo, né, o que está acontecendo ao seu redor. O que eu sinto também é que a gente entrou em algo que já era previsível, a gente falava no final do primeiro turno, que o tom poderia se acirrar, né, ser de maior animosidade, de mais ofensivo em relação às imagens, mas eu acho que nesse meio, em meio a toda essa tática de guerra aí para ganhar uma eleição, o que perece mais uma vez são as propostas para Manaus. E Manaus precisava de propostas claras, propostas assim que tivessem realmente efetividade, porque nós já acumulamos muitos problemas há muito tempo, eles vão ficar cada vez mais graves, né? A mobilidade, educação, as creches, que foi um tema tratado aí pelo candidato, isso é muito ruim, né? Mais da metade da população de Manaus é de mulheres, né? Mais da metade das famílias em Manaus, segundo o IBGE, são lideradas, são chefiadas por mulheres. O que elas fazem para dar conta de tudo isso, né? Então, que mercado de trabalho é esse e como é que elas voltam para casa e o que esses serviços públicos estão oferecendo para essas mulheres, que são a maioria do eleitorado, inclusive, né? Então, a gente não vê as candidaturas, infelizmente, assumindo essa linha de comunicação, essa linguagem com o eleitor. A linguagem que é tratada nesse momento é da ofensa e da guerra entre eles, né? Entre eles, não é aí uma dinâmica de um só. E o eleitorado percebe que há outros nomes, né? Que embora os partidos apareçam, que também estão sumidinhos, né? Mas com certeza... Não aparece na campanha, mas faz parte, mas sim, com desses certeza não apoios. estão engessados politicamente, né? São mentes extremamente habilidosas, políticos extremamente articuladores, que têm muita influência no cenário nacional. Aqui em Manaus, onde se concentra mais da metade do eleitorado do Amazonas, eles não ficariam calados, quietos de braços cruzados, vendo aí essa disputa chegar até sábado, domingo, sem interferência, né? Esses bastidores, o nosso ouvinte fala aqui dos comentários, com certeza, para tantos elogios, Rosiane, podem ser os cabos eleitorais, porque o que você acha? Realmente, com 2 candidatos, o povo vai escolher o que traz melhor opção para o povo amazonense, o povo manauara. E, a partir disso, esses contatos de difícil também esses contatos de difícil apoio que nós temos aqui, nós já sabemos quem será o melhor para o Amazonas. De fato, só mesmo nas urnas, depois do resultado, é que se sabe. Ou a gente não sabe se essa troca de acusações, né, em relação à conduta e aos seus aliados, isso vai provocar também
um desgosto maior no eleitor e uma abstenção maior número de votos de brancos ou nulos, né? A gente não sabe qual é o resultado dessa tática aí de guerra que eles estão adotando para chegar à vitória pela prefeitura, nessa disputa pela prefeitura de Manaus. Você vê o que aconteceu hoje, uma operação da Polícia Federal, tinha como alvo, como alvo... Posso botar a vinheta de política para a gente tratar desse assunto? Claro. Política, com Rosiane Carvalho. Agora sim, Rosiane, vamos tratar desse outro assunto também que envolve muito o bastidor da política. Pois é, houve uma operação da Polícia Federal hoje que tem como alvo o deputado estadual Saulo Viana, que é um dos homens fortes aí, que ao menos até esse momento lá na Assembleia Legislativa, na base aliada do governo do estado do Amazonas, uma operação que investiga contratos irregulares na Prefeitura de Presidente Figueiredo, identificando o Saulo Viana como um empresário que tinha um ponto de comando ali, que tinham parentes dele, o pai dele é um dos presos, né, da operação hoje, e também atuando através de terceiros, né, e aí há uma investigação pesada, a informação de bloqueio de bens de 13 milhões, né, e o deputado Saulo se posicionou ali na rede social dele, dizendo que é inocente, que ele é uma das pessoas, na fala dele, segundo ele, que mais atua na fiscalização dos recursos públicos. É pelo cargo que ocupa? É o argumento dele, né? E que ele vai esclarecer tudo assim que tiver a par de todos esses dados da investigação do que ele é alvo, né? Mas o que você viu? Num primeiro momento, a associação mais direta ao governo Wilson Lima, porque ele é da base do governo Wilson Lima, e no momento seguinte, nas 2-3 horas que se seguiram, eu já passei a receber memes associando o nome do Saulo Viana à candidatura do Davi Almeida. Então, assim, a guerra agora acabou, né? Assim que a gente costuma falar, assim, para suavizar até que do pescoço para baixo tudo vira canela no momento desse. Então, as pessoas realmente, a campanha, ela tende aí a acirrar e a ficar cada vez mais de ataque até o dia da votação. A pressão é daí para pior, né? Aí a gente não sabe qual se há um eleitorado que gosta disso e que amplia sua rejeição e de repente vai migrar para um ou migrar para outro, ou se há um eleitorado que fica assim, olha, eu não sei em quem votar nessa condição, né? E anula o voto. Então é sempre um jogo de muito risco. Quem se beneficia, né? Como é que estão os tracks internos deles, porque eles conseguem ter acesso a pesquisas bem mais monitoradas, talvez, e bem mais objetivas, né, nos números, que dão a eles a indicação de quem se beneficia se houver uma grande quantidade de pessoas que não vai votar. Mas aí tem mais um dado. Que eleitorado que não vai votar? O eleitorado que é potencial eleitor do Davi Almeida ou o eleitorado que é potencial eleitor do Amazonino Mendes, né? Então tem realmente alguns desdobramentos aí. Mas a gente tem um quadro do primeiro turno, que aí a gente ouviu aqui os especialistas na semana passada, na exclusiva, eu e você lembra o Afrânio Soares e o Eric, né? Da Pontual, Eric Barbosa. E eles até falavam assim, olha, não era bom apostar num segundo turno de ataques, né? Os candidatos deveriam tentar mostrar para o eleitor que eles são mais aptos a realmente administrar a cidade, os problemas que essa cidade apresenta para as pessoas, né? Que elas querem ver resolvidos. Aí você consegue chegar nessa comunicação com o eleitor. No entanto, o próprio Eric colocou isso até de forma mais clara, que se algum candidato percebesse que estava numa situação bem mais complicada, né, de queda de pontuação ali, de intenção de votos, talvez adotasse a estratégia de tentar desconstruir a imagem do adversário, né? Agora, assim, a gente teve recentemente lá no TRE decisões favoráveis ao Amazonino Mendes nesse sentido. O Davi Almeida tentou derrubar algumas coisas que foram tratadas na propaganda dele como crítica ao Davi Almeida, e ele conseguiu uma liminar no TRE do desembargador eleitoral Márcio Cavalcante, dizendo que ele poderia, sim, continuar fazendo crítica, que era um direito, né, dos adversários criticar um outro adversário, contanto que não fosse baseado em informações que não fossem verdadeiras. E aí, eu acho que essa questão, o mérito dessa questão ainda vai ser analisado pelo colegiado. Mas, até esse momento, há esse aval no sentido das informações que são tratadas oficialmente. Agora, tem uma guerra de bastidores aí de internet, fake news, que realmente marcou essa eleição também, né? Para além das outras coisas que marcaram essa eleição. E, Rosiane, a gente lembra um pouquinho
com relação a esses ataques do primeiro turno. A propaganda do Alfredo Nascimento também mostrava muito o que os outros candidatos tinham feito nessas incoerências de gestão. E no segundo turno, os ataques meio que voltaram. Um agora falando o que o outro fez de errado. A gente imagina, se entrevistarmos, é claro, os profissionais, o Afrânio outra vez e o Eric, para trazer essa abordagem de se realmente o eleitor migrou, quem apoiou determinado candidato no primeiro turno, migrou de fato, ou isso já causou uma turbulência? Precisa do equilíbrio para continuar nesse apoio do segundo turno? A melhor pesquisa sempre vai ser a das urnas, né? A gente está prestes a saber mais ou menos esse resultado, realmente, o defeito de tudo que eles estão adotando aí. O primeiro turno já mostrou, né? O candidato que recebeu a maior crítica em relação à campanha falsa, que foi o Ricardo Nicolau, e ações na Justiça Eleitoral e ações que no primeiro momento deram direito de respostas à campanha do Alfredo Nascimento para tentar corrigir informações que ele levava sobre o hospital de campanha. Bom, esse candidato, como tinha maior tempo de TV, tinha muita campanha também de rua, muita propaganda para ele, né? Ele deu um crescimento muito grande, né, em relação à votação dele anterior, que era de um deputado estadual. No entanto, acho que claramente do primeiro turno, dentre todos os candidatos, ele trouxe também um peso maior, né, de negativas, de senões, de dúvidas, né, que o eleitor vai ficar na cabeça ou não, e vai depender de como ele vai tratar daqui para frente politicamente o que surgiu a esse respeito. Para além disso, né, houve ali toda uma repercussão na Justiça Eleitoral, em âmbito nacional, que eu acho que ultrapassou o que atingiu a imagem do Nicolau e atingiu em cheio a imagem do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nessa disputa. Acho que essa é uma das marcas ruins dessa disputa eleitoral do Amazonas, a mancha que fica no Tribunal Regional Eleitoral em relação à conduta dos seus magistrados, as decisões, né, os problemas que surgiram, né, o contexto dessas decisões e os questionamentos e o próprio entendimento do TSE, por exemplo, dizendo que em determinado momento uma decisão usurpou a competência do TSE, né, e acabou sendo favorável para um determinado candidato, no caso aqui o Nicolau. Então, assim... Favorecimento desnecessário nesse momento que mancha realmente a imagem do tribunal. Não, porque quando não é de acordo com a lei, né, não é algo que seja legal. Mas, assim, num contexto de uma eleição, a gente já tem falado isso aqui, e eu acho que eu quero até propor para a redação que depois da eleição a gente possa trazer cientistas sociais, alguém que possa também debater isso. O que mais está em jogo numa eleição, além da credibilidade e da avaliação dos candidatos? Eu acho que muita coisa está em jogo também. Acho que a atuação da imprensa está em jogo, né? A conduta de jornalistas também está em jogo. A conduta dos institutos de pesquisa, o resultado deles, a credibilidade deles também. E também dos magistrados da Justiça Eleitoral, né? E, assim, essa contribuição negativa é muito ruim de forma geral para a democracia. Então, é muito fácil a gente colocar tudo na conta do político, né? Os políticos são culpados porque o pessoal está desanimado, a sociedade está desanimada, mas é só deles a culpa, né? Desse enfraquecimento desse momento da democracia, dos valores democráticos, das pessoas acreditarem que é importante se ter democracia, né? Eu acho muito fácil botar tudo na conta dos políticos, até porque não existe lá uma varinha de condão que o cara chega no Congresso Nacional, chega numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal e se corrompe, né? Ele vem de algum lugar. Eu ouvi de muitos candidatos queixas, e não é de hoje, de eleições passadas também. Então, a gente tenta fazer uma campanha de um determinado jeito, alguns não têm poder aquisitivo também, né? E aí diz, olha, mas o eleitor ele não quer ouvir a minha proposta, ele quer me pedir um emprego, ele quer me pedir alguma coisa, eles têm uma série de necessidades, né? E acham que talvez esse momento seja o momento da troca. Eu mesma recebi aqui pedido de voto de pessoas dizendo assim, vota nesse candidato, porque se ele ganhar, ele vai me dar um emprego em tal local. E eu queria entender o que ele acha que essa conduta dele é menos venda de voto do que alguém que está trocando por uma cesta básica, por uma necessidade de alimentação. Então, acho que tem muitas coisas a serem compreendidas aí por todos nós, nesse contexto do que está em jogo durante uma eleição, para além da credibilidade, né, e da avaliação da conduta dos políticos. O nosso ouvinte do final do telefone 4249, ele diz aqui que ele fez 3 perguntas, todas essas baseadas no que a gente já abordou, inclusive, com o candidato, o vice-prefeito de Manaus, o Wilker Barreto. Ele gostaria de saber do candidato, porque
que ele ofende tanto o adversário, não fala do apoio de Eduardo Braga. A pergunta dele aqui, a gente até questionou isso, acredito que se ele não acompanhou completamente a entrevista, a gente fez essa abordagem sim, ele fala, rebatendo a fala do Wilker Barreto, que ele não viu nenhuma vez uma visita do Wilker nas comunidades carentes de Manaus. Ele disse que visitou a Zona Leste, enfim, aqui pra gente ele deu esse depoimento e ele fala o contrário. Eu acho que ele fez uma crítica que a gente não abordou essa questão, mas realmente já chegou bem tarde essa pergunta e a abordagem com relação ao apoio de Eduardo Braga nós mencionamos durante a entrevista. Também aqui com a gente, Rosiane, para trazer um pouco mais a respeito do contexto do segundo turno eleitorado, que a gente teve aqui isenções, pelo menos quem não votou, quem não apareceu nas urnas, o que a gente pode trazer e esperar para este segundo turno? Abstinência nas urnas. Isso é uma questão que abstenção, aliás. É uma pergunta que a gente poderia trazer aqui o professor Afrânio e o Eric de novo para eles colocarem para a gente o que as pesquisas dele estão mostrando a esse respeito. Mas a gente teve 18% de abstenção nesse primeiro turno, né? E algumas pessoas colocam isso muito na conta também da Covid, do medo de algumas pessoas de se arriscarem na votação e tudo mais, né? A gente não viu aqui, assim, em Manaus, uma campanha mais massiva dos candidatos para tentar convencer o eleitorado a votar, né? Já houve momentos em que as pesquisas mostravam a possibilidade de abstenção muito grande. E, assim, alguns candidatos vão tentar conquistar esse voto aí do cara que está indeciso e que não quer votar, né? Bom, nesse segundo turno eu também não estou vendo esse apelo para essas pessoas, não. Então, assim, talvez não seja um percentual que preocupe as candidaturas, já que a gente não vê esse apelo dos candidatos nem das campanhas por esse tipo de voto aí. Mas a gente também não tem como dizer agora, né, sem nenhum dado científico de pesquisa do que foi levantado nesse segundo turno, como é que essa campanha deles de ataques se reverte nesse eleitorado, né? De como ele se comportou, de como ele se dividiu no primeiro turno, né? De como ele se dispersou entre as várias propostas e se ele está disposto agora a marcar essa posição e para que lado, né? Porque a gente tem aqui, no segundo turno, duas candidaturas de centro, né? O professor Afrânio Soares fazia também essa interpretação lá desde o início da campanha, né? São quantas candidaturas de centro, quantas de direita e quantas de esquerda. E nessa de centro nós temos um centro de experiência, que é representado pelo Amazonino Mendes, e um centro de renovação, que é representado pela candidatura do Davi Almeida. Então, o que vai atrair mais esse eleitorado? Agora, a gente também não pode esquecer que esses dois nomes foram os dois nomes rejeitados nas urnas há 2 anos, na eleição de 2018, quando esse eleitorado de Manaus massivamente deu uma vitória histórica para o governador Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, que ganhou por uma votação histórica. 2 anos depois, esse mesmo eleitorado deixa no segundo turno esses dois candidatos que foram rejeitados lá atrás. E as pesquisas mostram, e o comportamento do candidato também, que aquele candidato que derrotou os dois, hoje é usado como pedra para atingir um e outro, né? Eles vão jogando, porque o Amazonino Mendes e a candidatura dele, a campanha, o próprio Will, que repetiu isso várias vezes em várias perguntas, de que o Wilson é o apoiador do Davi Almeida, e o Davi Almeida, quando se defende, diz, olha, o Wilson foi criação do Amazonino Mendes, ele que criou ele na campanha de 2018 para tentar eu não tenho apoio de nenhum dos cacifes, dos Então, um tenta jogar o Wilson no colo do outro, e o governador Wilson Lima foi o candidato que derrotou os dois há 2 anos. Você vê como é dinâmico o processo, né? Era muito amor, era um namoro, era uma paixão louca por esse eleitorado expressada na votação do Wilson Lima em 2018, e como o quadro pode se reverter, né? Tudo muito dinâmico. É isso, a gente tem uma entrevista, tem um encontro marcado, Rosiane, na quarta-feira aqui na programação com um outro especial exclusivo das eleições, e é claro que você pode participar conosco, pode mandar a sua participação. Obrigada pela companhia hoje, tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo, tchau, Thaís. Você ouviu Band News FM em alta frequência. Nesses 30 anos